Olá, pessoal! Então, agora a gente vai ver como se faz a adição com números racionais. Como a gente já viu a adição com os números naturais e com os números inteiros, a adição com racionais acaba não sendo difícil, porque é bastante semelhante. A única diferença é que aqui a gente vai trabalhar com números com vírgula, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente tem o conjunto dos números naturais, que algumas vezes aparece o zero, outras o zero não aparece, mas são todos os números inteiros e maiores do que zero, até o infinito. Depois a gente viu o conjunto dos números inteiros, que são todos os números inteiros que não apresentam vírgula, mas eles também podem ser menores do que zero. Então, a gente tem aqui os números positivos e negativos. No conjunto dos números inteiros, a gente tem os negativos. Além deles, a gente tem também os naturais. Todos os números do conjunto dos naturais, eles estão aqui dentro do conjunto dos inteiros. E agora a gente vai trabalhar com o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ele é formado por todos os números que a gente consegue representar em forma de uma fração. Então, o conjunto dos números racionais, ele é composto por números que possam ser representados na forma de fração, né? Com A, no caso aqui, o numerador pertencente ao conjunto dos inteiros, quer dizer, pode ser positivo, pode ser negativo, e B, também pertencente ao conjunto dos inteiros, porém, sem o zero. O zero não pode estar no denominador de nenhuma fração. Então, todo número que possa ser representado na forma de uma fração, ele é chamado de número racional. Tá? Aqui a gente vai trabalhar, só para a gente generalizar, a gente vai trabalhar aqui com os números com vírgula. Então, o número 2,5 é um número racional, é um número decimal, né? Ele pode ser representado por 25 sobre 10. Para a gente transformar em fração, todo número que for finito, ele não é infinito, como, por exemplo, 0,3333 reticência. Se você pegar a calculadora e digitar 1 dividido por 3, você vai obter como resultado um número infinito. Eu não estou falando desses números nesse momento, eu estou falando de todos aqueles que são finitos, que têm um fim, que terminam. Então, por exemplo, aqui o 2,5, esses números eles são chamados de números decimais e eles podem ser representados em frações. Preciso saber isso nesse momento? Não, não preciso, e por isso eu também não vou ficar insistindo aqui na transformação de um número decimal em fração nesse momento, porque aqui a gente vai trabalhar com a adição com os racionais. Então, o que você precisa saber? No vídeo anterior eu disse que para a gente somar as coisas, elas têm que ser semelhantes. Então, unidade a gente soma com unidade, dezena a gente soma com dezena, centena com centena e assim por diante. Quando a gente está falando aqui de números decimais, você vai identificar que eles apresentam a vírgula, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 2,5 e eu quero somar com o número 125,32. Como eu faço isso? Então, é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Para a gente organizar, pessoal, a gente vai sempre colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? É muito importante que você faça isso para você não se perder. E, novamente, como eu estou somando, é indiferente se eu vou somar 2,5 com 125,32 ou se eu vou somar 125,32 com 2,5. Só que fica muito mais simples colocando o número que tem a maior quantidade de algarismos na frente. No caso, quando a gente vai armar a continha, fica muito mais simples colocar em cima. Então, eu vou armar a minha continha aqui. Eu tenho 125,32 e eu vou somar com o número 2,5. Onde eu vou pôr? Muita gente coloca aqui, ó. E aí errou, né? Não é isso daqui. Isso daqui tá errado. O que eu tenho que fazer? Para eu somar números decimais,
eu sempre tenho que observar a localização da vírgula. A vírgula sempre fica embaixo da vírgula. E aí sim eu organizo os números. Então eu tenho 2,5. O 2 está ao lado, está na frente da vírgula. O 5 está logo depois da vírgula. E é assim que eu organizo. Se você tiver dúvida, porque está faltando número aqui nesse espaço e nesses, você pode preencher com o 0, que não vai alterar o resultado. Tá? E aí na sua cabeça você não se confunde. E aí é somar normal, como a gente já fez nos outros vídeos. Então, 2 soma 0, 2. Se não tivesse nada aqui, era só descer o 2. 5 soma 3, 8. A vírgula ela desce exatamente na mesma posição. 2 soma 5, 7. O 2 que não tem nada para somar desce. O 1 que não tem nada para somar desce. E aí está feita a minha operação. Então, basta eu colocar a vírgula embaixo da vírgula, tá? Porque assim eu estou mantendo a ordem. Aqui estou somando unidade com unidade, aqui eu somaria dezena com dezena, aqui eu somaria centena com centena, aqui décimo com décimo e aqui centésimo com centésimo. Tudo bem? Então, para somar ou para subtrair, já vou adiantar aqui, é sempre colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Agora, eu tenho a opção de somar números que sejam com sinais iguais, ou eu tenho a opção de somar números que sejam sinais diferentes, assim como nós vimos também no exemplo anterior, no vídeo anterior. Então, eu vou pegar aqui adição com sinais iguais. Então, vamos pegar aqui, primeiro, 2 números positivos. O que eu vou fazer? Mesma coisa do vídeo anterior. Ou 2 números ou mais, tá? Isso daqui serve para qualquer quantidade de números que a gente estiver somando. Então, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o sinal e vou somar o valor absoluto desses números. Exemplo. Bom, olhando aqui, todos esses números são positivos, porque se não tem sinal nenhum aqui na frente é porque é positivo. Eu estou somando um número e eu estou somando outro número, então o resultado vai ser positivo. E aí basta a gente armar a conta com todos os números, pode bater na calculadora ou armar ela, né? Lembrando sempre que vírgula fica embaixo de vírgula. Então, 14,38, vou somar com 13,5 e vou somar com 1,2. Olha só, embaixo do 8 não tem nada. Embaixo desses dois números 1 não tem nada também. E aí eu vou somar. Então, o 8 não tem nada para somar, a gente desce ele. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. Lembra, então o 0 desce, o 1 vai para outra classe. A vírgula, ela desce logo embaixo da onde ela está posicionada. E aí, 4 mais 1, 5 mais 3, 8 mais 1, 9. E 1 mais 1, 2. Então, o resultado dessa soma é 29,08 positivos, 29 inteiros e 8 centésimos. Mais um exemplo, exemplo 2. Então, aqui agora vamos trabalhar com números negativos. Então, eu vou somar. Bom, então aqui eu estou juntando operações entre números negativos. Então, eu estou juntando números negativos. Vou manter o sinal. E aí, eu vou armar a continha e somar estes valores absolutos. Então, primeiro, o que tem mais algarismos é esse, vou começar por ele. Então, 0,012. Agora, 15,6. A vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então, 15,6 mais 4,8, vírgula embaixo de vírgula. Pode preencher com zeros os lugares onde não tem número, para você não se perder. Não tem necessidade, tá? É só se você quiser. Então, você pode preencher com 0 e aí você faz a operação. O 2 não tem nada para somar, desce. O 1 não tem nada para somar, desce. 8 com 6 dá 14. O 1 vai lá para outra posição. 5 com 1, 6. Com 4, 10. Vai 1. E aqui 1 mais 1, 2. Lembrando que a vírgula ela tem que descer exatamente na posição onde ela estava.
Então, o resultado desta operação é 20 inteiros, 412 milésimos negativos. E agora, o último exemplo de hoje é quando a gente vai somar números com sinais diferentes. Então, adição entre sinais diferentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos já a partir de exemplo, tá? O que a gente vai fazer? Bom, eu tenho aqui o número 2,13 mais o número menos 4,5. Tô colocando parênteses para não deixar estes dois sinais juntos, tá? Mais 5,1 mais 1,725 negativo. Então, novamente, para separar esses dois sinais, eu vou colocar um parênteses. Eu já vou reescrever isso da outra maneira que isso pode ser encontrado, tá? Ao invés de a gente ter esta soma com um sinal de negativo, a gente já mostra que a operação que vai ser realizada vai ser uma de subtração. Então, 2,13 menos 4,5 mais 5,1. Novamente, se eu estou adicionando uma retirada, significa que eu estou fazendo uma retirada. Então, menos 1,725. Agora, como a gente faz isso? Bom, nós vimos como somar números com sinais iguais. E nós temos aqui que o 2,15 e o 5,1 têm sinais iguais. Então, eu vou começar somando eles, que são positivos. Vou armar aqui a continha, então. 2,15 mais, lembrando, vírgula embaixo de vírgula, 5,1. Pode pôr o zero aqui se você quiser, não há necessidade. 5 não tem nada para somar, então desce. 1 mais 1, 2. A vírgula desce na posição dela, 2 mais 5, 7. Então, eu tenho aqui 7 inteiros e 25. Mesma coisa eu vou fazer com esses dois que são negativos. Então, eu estou juntando dois valores negativos. Então, vou armar a continha aqui. 1,725 que eu vou somar com 4,5. Pode botar os zeros aqui para não se confundir. Então, vamos lá. O 5 não tem nada para somar, desce. O 2 não tem nada para somar, desce. Agora, 5 mais 7, 12, sobe 1. A vírgula, ela desce na posição onde ela se encontra. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, aqui dá 6,225. Agora, a gente vai fazer já essa operação aqui. Nós vimos também na aula anterior como fazer a adição, conjuntar dois valores que os sinais são diferentes. Para isso, a gente vai observar qual é o número maior que a gente tem aqui. Então, a gente tem que pensar no valor absoluto. Lembra? O valor absoluto é a distância de um número até o zero. Se a gente não pensar no sinal deles, qual número é maior? 7,25 ou 6,225? O 7 é maior. Então, eu vou manter no meu resultado o sinal do 7. E aí, ao invés de fazer uma conta de mais, eu vou fazer uma conta de menos. Então, eu vou pegar o 7,25 e vou subtrair o 6,225. Lembrando, então, vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui a gente já vai ter um spoiler lá depois de quando a gente for fazer as subtrações. Aqui na adição era optativo você colocar o zero. Aqui na subtração é obrigatório você colocar o zero, tá? Vamos lá então. De zero não dá para tirar 5. Se eu tenho nenhum objeto, como que eu vou tirar 5 objetos de um lugar onde eu não tenho nenhum? Sendo assim, eu vou precisar emprestar da casinha aqui do lado. Então, nesta casinha que tinha 5 centésimos, eu vou passar um para cá. Então, como eu passei 1 centésimo para cá, eu fiquei, na verdade, com 10 milésimos aqui. E esse 5 virou 4, porque eu passei 1 para cá. Agora sim, eu tenho 10 milésimos para tirar 5, me sobra 5. Eu tenho 4 centésimos para tirar 2, me sobram 2. Eu tenho 2 décimos para tirar 2, não sobra nenhum. A vírgula desce. Eu tenho 7 para tirar 6, me sobra 1. Então, o resultado dessa conta vai ser 1 inteiro e 25 milésimos. O nome desse número é milésimos, porque acaba na casinha dos milésimos. Olha, depois da vírgula, vamos subir ali. Depois da vírgula aqui,
A gente tem a casinha dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Para a gente dar o nome do número, a gente tem que ver em qual casinha esse número termina. Então, se eu tenho aqui unidade de milhar, centena, dezena, unidade, vírgula, décimo, centésimo, milésimo, e aí continua, mas os mais importantes acabam aqui. Então, vamos supor que eu tenho o número 125,015. Como eu leio esse número? Esse número é 125 inteiros ou unidades e 15 milésimos, porque esse número acaba na casinha dos milésimos. Agora, e se eu tivesse esse número? 20,43. Como eu leio esse número? Eu tenho 20 inteiros, porque tudo que está antes da vírgula são os inteiros, e 43, só que agora, olha, para em qual lugar? Centésimos. Então, o nome dele é 20 inteiros e 43 centésimos, porque ele para na casinha dos centésimos, certo? Para a gente dar o nome desses números é dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Olha, qualquer dúvida, escreve aí, tá? Se não tiver entendido alguma coisa, tudo bem? Porque aqui eu já estou misturando adição com subtração, então se de repente ficou alguma dúvida, me chama, beleza? E a gente não vai fazer a parte de adição entre frações ainda, tudo bem? Para não complicar. Então, como normalmente é utilizado o cálculo com decimais, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente trabalha com decimais, né? R$2,75. Se eu comprar, sei lá, um saquinho de pipoca que custa R$2,75 e eu comprar um copinho de suco que custe R$2,25, eu preciso saber fazer esse cálculo. No dia a dia não vai aparecer aí para você fazer um cálculo com frações, tá? Então a gente vai parar aqui no vídeo de hoje, beleza? Qualquer coisa, chama, estou à disposição, escreve aí.